Então vamos prosseguir nesse exemplo de genética de populações a derivar, né? Quer dizer, obter a log verossimilhança para depois a gente conseguir obter a função Q que a gente usa a gente obtém no passo E do algoritmo M, né? Então aqui nesse problema a gente tem um caso muito particular, né? Em que lembra que o nosso x ele é uma função de z. X é igual a indicadora e que z é igual a 1. Então, o z ele já tem toda a informação, né? Se a gente observar o z, a gente vai saber exatamente qual é o valor do x. E isso pode ser escrito dizendo que a densidade conjunta do x e o z dado θ, ela é simplesmente o f de z dado θ. É um argumento que talvez vocês já tenham utilizado antes quando vocês estavam trabalhando com estatísticas suficientes, por exemplo. Quando a gente tenta obter a distribuição conjunta dos dados e de uma estatística, vai dar só a distribuição conjunta dos dados. Porque você sabe os dados, você sabe exatamente qual é o valor da estatística. Então a gente obtém isso aqui. E por sua vez, o z ele é simplesmente uma multinomial, né? Então a gente vai obter θ ao quadrado, a indicadora. Bem, antes disso, né, eu estou sendo um pouco afobado aqui, a gente pode simplesmente usar o fato que os indivíduos da população são independentes. Então isso aqui vai dar produtório de I é igual a 1 até N, F de ZI dado θ. Agora sim a gente pode continuar vendo o que é o F de ZI dado θ, né? Como eu falei, é simplesmente a densidade de uma multinomial, que por sua vez é a generalização de uma Bernoulli, né? Então a gente vai obter θ ao quadrado elevado à indicadora que ZI é igual a 1 vezes 2θ 1 menos θ elevado à indicadora que ZI é igual a 2 vezes 1 menos θ ao quadrado elevado à indicadora que ZI é igual a 3. E daí, a gente sabe que isso aqui é a nossa função de verossimilhança, né? Com os dados latentes inclusos. E agora a gente vai calcular a nossa log verossimilhança, que a gente precisa fazer para a gente conseguir obter o algoritmo M. Então a gente sabe que a nossa log verossimilhança para x e z, a gente vai passar o log, então a soma ela vai sair para fora, né? O produto vai sair para fora do log como sendo uma soma. E daí a gente vai obter simplesmente o log dessa multiplicação, que também vai ser a soma dos logs. Então a gente vai obter a indicadora de ZI é igual a 1 vezes o log de... Aqui eu tinha escrito θ2, na verdade é θ ao quadrado, né? Então, indicadora de Z é igual a 1 vezes 2 log de θ mais a indicadora de ZI é igual a 2 vezes log de 2θ 1 menos θ. E daí mais a indicadora de ZI igual a 3 vezes o log de 1 menos θ ao quadrado, que vai por sua vez dar 2 vezes log de 1 menos θ. Então essa é a nossa log verossimilhança com a variável latente inclusa. E uma vez que a gente calcular ela, agora a gente pode finalmente calcular a função Q, que é o passo E do nosso algoritmo M. E isso a gente viu como sendo calcular a esperança, né, da log verossimilhança dado x e dado
que o θ é o valor anterior, né? O θ é o valor de θ que a gente obtido na iteração anterior. Então vamos prosseguir. A gente quer calcular o nosso Q de θ dado θ na iteração anterior. Isso a gente viu que vai ser a esperança, tratando somente o z como sendo uma variável aleatória, né? De L de xz de θ dado o valor de x e o valor de θ na iteração t. Então, a gente quer calcular essa esperança. A gente já obteve a log verossimilhança antes, a gente pode agora finalmente usar a linearidade da esperança, né? Então isso aqui vai ser a somatória de I é igual a 1 até N. E daí a gente vai ter a soma de três termos, né? A gente vai ter a esperança dessa indicadora, né? Vezes 2 log de θ. 2 log de θ ele não está sendo tratado como uma variável aleatória, então ele vai sair para fora da esperança. E a gente vai ter simplesmente a esperança da indicadora. Mas vocês viram em probabilidade 1 que a esperança de uma indicadora é simplesmente uma probabilidade, né? Então a gente vai obter a probabilidade de Zi é igual a 1, dado x e o θ na iteração anterior, vezes o 2 log de θ, né? E daí a gente vai prosseguindo. Então daí depois a gente tem a indicadora de Z igual a 2, vai dar a probabilidade de Z é igual a 2, dado x e o θ na iteração anterior, e isso aqui vezes o log de 2θ 1 menos θ, e daí mais a probabilidade de Zi é igual a 3, dado o x, o θ na iteração anterior, vezes 2 vezes log de 1 menos θ. Então a gente vê que tudo que falta aqui para a gente terminar o passo M é a gente calcular a distribuição condicional do ZI, caso a gente saiba o valor de θ e o valor de xi. Porque eu coloquei o xi inteiro aqui, mas as instâncias elas são independentes, né? Então eu posso colocar simplesmente o xi. E daí essa parte é interessante. Lembra que o xi, então vamos mudar de slide aqui só para a gente obter essas probabilidades. Lembra que a gente tem o ZI, ele pode assumir três valores, né? Então o ZI, ele pode assumir o valor 1, 2 ou 3. E o valor correspondente do xi se a gente tem 1 aqui, daí o xi vai ter o valor 1 também, e caso contrário, ele vai ter o valor 0. Né? O xi, ele é, só lembrando o que significam as coisas, né? Aqui a gente tem o recessivo, aqui a gente tem um dominante que é a mistura, né? E daí os dois dominantes aqui. E o fenótipo é igual nesses dois casos. Então, agora a gente tem que descobrir qual é a probabilidade. Então, por exemplo, qual é a probabilidade de Zi é igual a 1, dado que xi é igual a 1 e o valor de θ, né? Então, se o x é igual a 1, a gente sabe que o Zi é igual a 1 com certeza. Então, isso aqui vai dar 1. Então, acabou aí. E daí agora a gente pode perguntar qual é a probabilidade do Zi
E, portanto, a probabilidade do z é igual a 2 e o z é igual a 3, nesse outro caso, né, quando o xi é igual a 1, vai ser 0. Por outro lado, se o xi for igual a 0, a gente já sabe que o zi com certeza não vai ser o 1. Né? Então a gente pode perguntar qual é a probabilidade do zi ser igual a 2, dado que o xi é igual a 0, né? E o θ anterior. E daí o que a gente pode fazer aqui é simplesmente lembrar que a probabilidade condicional, uma outra maneira que a gente pode escrever ela, vai ser a probabilidade conjunta dividida pela probabilidade do x. Né? Então vai ser a probabilidade de z igual a 2 e o xi é igual a 0. Mas lembra que o x é uma função do z. Então isso vai ser simplesmente a probabilidade do zi é igual a 2 sobre a probabilidade do xi é igual a 0. E essa parte aqui a gente sabe calcular, porque a probabilidade do zi é igual a 2, a gente sabe que é 2 θ menos θ, né? Então agora a gente tem que usar o valor do θ na instância anterior, né? Isso vai ser 2 θ 1 menos θ, o θ aqui na iteração anterior, né? Dividido pelo quê? Dividido pelo x igual a 0. Mas o x igual a 0 é a probabilidade do z igual a 2 ou z igual a 3. Então vai ser 2 θ transposto. Transposto não, 2 θ na iteração anterior, vezes 1 menos θ na iteração anterior, mais 1 menos θ na iteração anterior elevado ao quadrado. Então essa vai dar a probabilidade que a gente tem. E da mesma forma, a gente pode calcular a probabilidade do z igual a 3, né? Dado que xi é igual a 0. Isso vai dar simplesmente 1 menos essa probabilidade que a gente calculou aqui. Então a gente tem todas as nossas funções condicionais que a gente precisa. E nota aqui que a gente vai ter uma coisa muito parecida com o que a gente obteve no caso anterior. Que isso sempre acontece no EM, né? Que essas funções aqui elas não dependem de θ. Lembra, elas só estão dependendo do θ na interação anterior, que é um número. Então a gente pode escrever isso aqui como sendo a soma, né, de i é igual a 1 até n. A gente pode falar que a probabilidade de z é igual a 1 dado xi vai ser um g1 de xi, por exemplo, né? 2 log de θ mais um g2 de xi log de 2 θ 1 menos θ mais um g3 de xi. E daí aqui a gente tem 2 log 1 menos θ. E essa vai ser a nossa função, que é de θ dado o θ na iteração anterior. E com isso a gente completou o nosso passo E. E a gente sabe quem é o G1, G2, G3. A gente calcula ele quando a gente roda o algoritmo, né? Essas funções G1, G2, G3 são obtidas por essas probabilidades condicionais que a gente calculou aqui. Então no próximo vídeo a gente vai prosseguir e concluir essa parte analítica do desenvolvimento desse EM para genética de populações, fazendo o passo M. E depois que a gente fizer o passo M, a gente finalmente vai poder fazer a implementação do algoritmo EM nesse exemplo. Então a gente vê no próximo vídeo.